Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Esse aqui é o segundo vídeo onde eu vou falar como entender o funcionamento das placas-mãe de notebook. O primeiro vídeo eu falei sobre como consertar qualquer placa-mãe de notebook. Quem não assistiu, é só você procurar aqui no meu canal o vídeo 1 e colocar o título Como consertar qualquer placa-mãe de notebook. Lembrando que aqui não vai ser uma aula de eletrônica. Eu quero simplesmente passar para você que está iniciando ou que já iniciou nesta área de manutenção de placa-mãe de notebook. Vejam bem, para você entender o funcionamento de uma placa-mãe de notebook, é necessário que você conheça a placa por inteira. Mas como assim, professor? Preste bem atenção aqui. A placa, ela é formada pelos componentes eletrônicos, como eu falei no vídeo anterior, que são os componentes eletrônicos que formam os circuitos. Mas quais circuitos? Os circuitos de entrada, os circuitos que faz a placa liberar o vídeo, os circuitos que geram a tensão para o processador, ou para a PCH, ou para a ponte norte, ou para a ponte sul, a depender do modelo da placa-mãe, e assim sucessivamente. Você conhecendo os componentes que formam os circuitos de uma placa-mãe, já é o primeiro passo para que você possa conhecer o funcionamento de uma placa-mãe. O segundo passo é você conhecer os controladores. Mas, professor, quem são os controladores? Antigamente, os controladores de uma placa-mãe se resumia no processador e no chipset. Mas o que é isso, professor? Eu vou pegar aqui uma placa mais antiga para facilitar o nosso entendimento. Observem esta placa aqui. Temos aqui o processador, como vocês estão vendo aqui. Ele é responsável em processar os dados e também interpretar para jogar na tela do computador ou na tela do notebook. Temos aqui um chipset chamado e temos aqui a ponte sul, que é também um chip controlador. Ou seja, temos aqui um chip com a capacidade de processamento, que é a CPU. Temos aqui um chip com a capacidade também de controlar alguns dispositivos da placa, como vídeo, como memória. E temos aqui a ponte sul, que é um chip também que controla as entradas USB, áudio, rede e outras coisas mais que eu passo no curso de leitura e interpretação de esquemas. Então, pessoal, para resumir, para que possamos entender o funcionamento de uma placa-mãe, é necessário a gente entender os componentes eletrônicos, aprender como se testa cada um deles, aprender o comportamento de cada um deles quando estão inseridos aqui na placa-mãe. É necessário também aprendermos a função de cada controlador, como também os circuitos integrados. O que são os circuitos integrados? Eu falei na aula anterior que os circuitos integrados são esses circuitos que contêm vários terminais e dentro desse encapsulamento existem vários componentes. Observe aqui a diferença de um componente para um circuito integrado. Um componente, ele é apenas um componente e tem apenas uma função específica. E um circuito integrado, ele tem várias funções, por isso existem vários terminais. Olha aqui atrás da placa. Temos esse circuito integrado, temos este circuito integrado, temos esse circuito integrado, ou seja, a placa é cheia de circuitos integrados. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Antigamente, a placa tinha vários controladores, como eu mostrei para vocês agora. E hoje em dia, algumas placas têm apenas 2 controladores ou até mesmo um controlador. Presta atenção aqui nesta placa. Olha aqui, pessoal, esta placa. Temos o processador, que está aqui debaixo desse dissipador, e temos aqui a PCH, que é este controlador. Portanto, não existe mais controladores aqui nesta placa. Só temos aqui nesta placa o processador e a PCH. Então, a maioria das placas estão vindo assim, apenas com o processador e com a PCH. Professor, e o que é que eles fazem? Esses detalhes do que eles fazem, eu explico no curso de leitura e interpretação de esquemas.
é importante que você que está me assistindo aqui possa adquirir para poder entender mais a fundo todo o funcionamento dos controladores e dos circuitos integrados. E ainda, pessoal, para resumir, existem algumas placas no momento atual que só existe um controlador, que é o caso desta placa aqui que está sobre a minha bancada. Veja bem, é uma placa de uma tecnologia mais atual e ela só existe um controlador. Ou seja, aqui dentro desse dissipador está incluso a função da ponte sul, a função da PCH e a função do processador. Está tudo aqui em um único chip. E com isso, esse controlador aqui, ele ficou com a responsabilidade de toda a placa. Controla memória, controla o chip gráfico para poder liberar a imagem, controla as entradas de USBs, HDMI e outros dispositivos, como também rede Wi-Fi e dispositivo de áudio. E assim, todos os controladores que tinham antigamente ficou resumido a um só chip. Mas isso não quer dizer que não exista ainda hoje no mercado placa com 2 controladores e até 3 controladores. Para entendermos melhor tudo isso, vamos começar pela porta de entrada. Eu vou pegar aqui o meu caderno e vamos começar a fazer aqui um pequeno resumo. Toda placa, para que ela tenha um funcionamento, ela deve começar pela entrada de alimentação. Você olhando esta placa aqui, talvez você não saiba aonde entra aqui a fonte de alimentação. Porque nós estamos acostumados, pessoal, com aquela entrada onde existe aquele jack tradicional, onde nós colocamos o plug. E nessa placa vocês podem ver aqui que não existe aquele plug. Olha aqui direito. Tá vendo que ela não existe aquele plug? Agora veja essa placa aqui. Ela já tem aquele plug que é soldado na própria placa, tá vendo? Aqui você pode vir com o plug e conectar aqui, ó, no jack. Tá vendo? Mas nesta placa aqui já é diferente. A porta de entrada desta placa aqui é através de um flat, que nesse momento eu não estou com esse flat aqui. Mas eu já sei que a entrada de energia dessa placa é por esse conector. Eu vou dar um zoom para que vocês possam enxergar melhor. Olha aqui, gente. Aqui existe um cabo flat que conecta aqui, ó, e vai até a carcaça do notebook. Então é por aqui que entra toda a energia para que essa placa seja alimentada. Sim, professor, mas como isso funciona? Eu posso rabiscar aqui no meu caderno rapidamente para que você possa entender melhor. Toda placa, pessoal, ela tem um jack. Vou diminuir aqui. O que é o jack? O jack é aquele conector onde vai o plug. Daí, essa tensão, ela vai passar por uma bobina. Após a bobina, você pode encontrar um capacitor ou mais capacitores. Esses capacitores podem vir até mesmo antes ou pode vir após a bobina. Mas com certeza sempre vocês vão encontrar uma bobina. Professor, mas por que essa bobina e esses capacitores? Tudo isso eu ensino no treinamento, mas eu quero adiantar para vocês aqui. Essa bobina e esses capacitores formam um filtro chamado de LPF, ou seja, filtro passa baixa. Esse circuito, pessoal, aqui na entrada de alimentação é para eliminar frequências e ruídos. Bom, até aí tudo bem. Depois que essa tensão entra aqui, com certeza o engenheiro vai dar um nome. Geralmente é chamada de VIN. A partir daqui, esse VIN, ele vai para alguns locais da placa-mãe. Geralmente vai chegar até um MOSFET,
eu vou colocar aqui para que vocês possam entender, de forma quadrada. Aí vou colocar MOSFET. Ou seja, aqui vai entrar, presta atenção aí, gente, esse VIN. Onde vocês enxergarem VIN, vai ser o quê? Uma tensão de 19 volts ou até 20 volts, a depender da fonte de alimentação desse equipamento. Então, todo VIN daqui para frente é 19 volts. Vai chegar VIN em um MOSFET, tá vendo aqui? Vocês podem ou não encontrar um segundo MOSFET. Tudo isso faz parte do circuito de entrada. Mas vocês devem estar cientes desse circuito aqui LPF. Porque algumas vezes vocês podem encontrar defeito logo aqui na entrada. Um capacitor desse entrar em curto, ou até mesmo uma bobina dessa abrir, que não é muito difícil disso acontecer. Bom, vamos voltar aqui. Esse VIN, que é 19 volts, ele vai passar por um MOSFET, vai passar por outro MOSFET, e essa tensão continua seguindo. Só que aqui na frente vocês podem encontrar um resistor grande. Isso aí, pessoal, com certeza vocês vão encontrar um resistor grande bem aqui na entrada, que também vai passar por ele essa tensão alta de VIN. Só que esse resistor ele está aqui para monitorar a corrente. Mas, professor, como é que esse resistor vai monitorar essa corrente? Isso aí, pessoal, eu explico detalhes no curso. Lembrando mais uma vez que aqui não é uma aula de eletrônica. Eu estou passando um resumo do funcionamento de uma placa comum de notebook. Então, depois que ele passar por esse resistor shunt, chamado de shunt, que se escreve assim, ó, shunt, ele vai para um outro MOSFET chamado MOSFET comutador. MOSFET, deixa eu escrever aqui. Olha aqui, pessoal. MOSFET comutador. Mas o que é isso, MOSFET comutador? Comutador, pessoal, ele vai comutar, ele vai transformar. Se esta placa-mãe nesse momento vai funcionar pelo carregador, ou seja, pela fonte de alimentação, ou pela bateria. Eu vou colocar a bateria aqui do lado, vou botar um B aqui de um bate. A função desse MOSFET aqui, ó, ele vem aqui, ó, ligado aqui na bateria. A função desse MOSFET aqui, ele também é um vilão, ele dá muito problema. Quando você tira a fonte de alimentação, ele vai liberar a passagem da tensão aqui pela bateria. Mas quando você coloca a fonte de alimentação, ele bloqueia essa tensão aqui da bateria. Só dando uma recapitulada aqui, pessoal. Quando você coloca a fonte de alimentação, preste bem atenção nisso aqui. Essa fonte de alimentação vai passar por este filtro. Depois desse filtro, ela vai passar por esses dois MOSFETs. Aqui na frente, o engenheiro pode dar o nome a uma tensão. E geralmente eles chamam de B+. Geralmente, mas vocês podem encontrar placas que pode haver outro nome. Mas no comum é chamada de B+, bem aqui, ó, de B+. Ou seja, até aqui temos VIN e daqui para cá temos B+. Esse B+, pode ser a tensão da fonte, tá vendo aqui? Esse VIN pode chegar aqui e transformar em B+. Ou pode ser a tensão vinda da bateria. Porque quando eu desencaixar aqui a fonte de alimentação, vai prevalecer quem? A fonte da bateria. A tensão da bateria. Aí esse MOSFET vai liberar a passagem da tensão para esse lado aqui, como vocês estão vendo. Então, toda a tensão que vocês enxergarem com esse nome B+, vocês vão entender que é vinda da bateria. Se eu tirar a bateria, esse B+, vai ser a alimentação da fonte. Pronto. Aqui está um resumo simples. Chegando aqui, essa placa precisa continuar a sua sequência. E daí, o que é que precisa aqui? Temos que ter aqui um CI, chamado CI de carga ou CI de charge.
Toda placa tem esse CI, gente. Esse CI ele vai ser alimentado também com a tensão, ou que vem da fonte, ou que vem da bateria. Vai ter que ter aqui uma alimentação. Ó. E essa alimentação vai vir do B+. E qual a função desse CI? Ele, juntamente com os componentes que formam um circuito, que é um MOSFET, que nós podemos chamar aqui MOSFET de alta e um MOSFET de baixa. Esses quadrados aqui, pessoal, vou botar um M de MOSFET. E um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa, esse CI ele vai oscilar para poder gerar uma tensão de saída aqui, ó, entre o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. Ele vai gerar uma saída aqui. Aí aqui nós temos uma bobina também. Eu vou colocar aqui um círculozinho para determinar aqui uma bobina. Sabemos que a simbologia da bobina, gente, é assim, ó. Na primeira aula eu falei sobre um pouco de simbologia, que vocês também têm que aprender. Então a simbologia da bobina é assim. Aí sempre depois de uma fonte chaveada, ou junto com a fonte chaveada, vem uma bobina. Aí vem um capacitorzinho aqui para poder filtrar. E aqui temos a tensão de saída. Esses MOSFETs, eles são alimentados aqui, ó, com a tensão também de alta, que pode ser do B+ também, ó. Onde vocês enxergarem B+, pode ser a tensão da fonte ou a tensão da bateria. Então aqui nesse MOSFET aqui, ó, vai ser alimentado com a tensão de alta. Daí, esse CI-PWM, que é um CI também que gera a tensão para a carga da bateria, ele vai oscilar e juntamente com os gates desses MOSFETs chaveando, vai gerar aqui uma tensão para alimentar a bateria, para dar carga dessa bateria. Pronto, até aí tudo bem. Mas daí por diante, o que é que vai fazer essa placa ligar para que ela continue a sua sequência de inicialização? Temos o PWM primário, que nós chamamos de PWM primário. Esse PWM primário, ele é responsável em gerar as tensões de 3 e 5 volts. 3 e 5 volts. Mas como é que esse PWM vai gerar essa tensão de 3 e 5 volts? Ele também vai receber uma alimentação que pode vir do B+ também. Pode vir do B+ ou pode vir do Vin. Tanto faz. Todas essas tensões onde tem B+ e Vin, elas são 19 volts. Então esse PWM, que nós chamamos PWM primário, ele vai receber uma alimentação. Ele também vai receber uma habilitação que é chamada de enable, que pode ser gerada de um outro circuito, ou até mesmo o próprio PWM pode gerar essa habilitação. Mas isso não vem ao caso nesse momento, porque aqui não é uma aula de eletrônica. Eu só quero explicar para vocês toda essa burocrática do funcionamento de uma placa-mãe. Aqui está o princípio de um funcionamento. O que é que acontece? Esse PWM ele também vai vir com um conjunto de MOSFETs de alta e um MOSFET de baixa. E ele também vai receber uma alimentação aqui, ó, de B+, ou de B+, ou de Vin. E toda a fonte chaveada aqui no notebook, pessoal, vem com uma bobina e com um capacitor de filtro. Esses detalhes também eu explico no curso. E com o funcionamento do PWM, oscilando aqui os gates do MOSFET de alta e o gate do MOSFET de baixa, vai ser gerada uma tensão aqui, média, de 3,3 volts. E esses 3,3 volts, ela vai alimentar o Super I/O, que é um chip que eu considero o maestro da placa, que é esse chip aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma placa aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, gente. O Super I/O é esse chip aqui, ó. Toda placa tem esse chip. Olha aqui, ó. Olha aqui. Toda placa tem esse chip, que é o Super I/O. Ele é responsável por entradas e saídas de dispositivos. Ele também pode acionar circuitos integrados. Ele também controla o teclado. Ele tem várias funções. Ele também é responsável em dar o start da placa, em ligar a placa. Quando você pressiona o botão Power, ele recebe o comando do botão Power e assim
faz com que a placa ligue. Então, pessoal, esses 3.3 volts vai alimentar esse CI, chamado de Super I/O. Aí essa tensão vem para alimentar o Super I/O e também vem para alimentar a BIOS. Tá vendo? Essa tensão também vem para a BIOS. Isso quer dizer que se esse circuito integrado ele der problema, vai parar o Super I/O e vai parar a BIOS. Lembrando mais uma vez que isso aqui, pessoal, é o funcionamento comum de uma placa-mãe de notebook. Da mesma forma, pessoal, vai ser gerada a tensão aqui de 5 volts. Vamos ter aqui, ó, um MOSFET de alta, que vai receber também aqui B+, e vamos ter aqui também um MOSFET de baixa. Deixa eu colocar no aterramento aqui. Porque o source, pessoal, desse MOSFET está ligado no terra. Daí, esse PWM aqui vai oscilar os gates do MOSFET de alta e do MOSFET de baixa. E vai ser gerada uma tensão aqui na frente de saída, presta atenção aqui, de 5 volts. Que vai alimentar também outros circuitos da placa-mãe. Estão entendendo aí, gente? Professor, e tudo isso tem na placa? Sim, eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Eu posso seguir o passo a passo com vocês aqui. Vamos lá? Onde é que está o circuito de entrada? Eu vou mostrar aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês aqui o circuito de entrada? Olha aqui, ó. Aqui está o circuito de entrada. Deixa eu diminuir mais aqui um pouco. Olha aqui. Aqui vai entrar a alimentação. Depois que for plugada aqui a entrada de alimentação, o que é que essa tensão vai encontrar? Vai encontrar bobina. Olha aqui a bobina. Vocês lembram do circuito LPF? Vai encontrar quem? Bobina e capacitores para filtrar essa tensão que vem da rede. Cadê, professor? Olha aqui, gente. Olha a bobina aqui. Tá vendo essa bobina aqui? Tá vendo capacitores aqui do lado? Depois disso aqui, vai encontrar quem? Os dois MOSFETs. Como eu desenhei aqui, ó. Olha aqui, depois desse filtro, vai encontrar quem? Os dois MOSFETs. E cadê esses dois MOSFETs? Olha aqui os dois MOSFETs. Olha aqui, gente. Esses dois MOSFETs. Tá vendo? Aí depois desses dois MOSFETs, ó, vai encontrar quem? O MOSFET comutador. Só que esse MOSFET comutador, ele não está aqui pertinho, bonitinho. É por isso que eu falo para vocês a importância de estudar interpretação de esquemas. Porque tem aquele candidato, tem aquele técnico que eles entendem que não deve estudar esquemas. Mas aí eu perguntaria para ele nesse momento, aonde é que está o MOSFET comutador? Está aqui pertinho? Não, pessoal. Está atrás, aqui atrás, ó. Olha aqui o MOSFET comutador. Vou virar a placa, ó. Olha onde ele está. Tá vendo? Aqui é o MOSFET comutador. Tá vendo? Aqui. Pois, foi como eu desenhei aqui, ó. Presta atenção aqui. Olha onde está o shunt. O resistor shunt. Tá vendo, gente? O resistor shunt. Então, passando aqui pelo shunt, vai encontrar quem? O MOSFET comutador. Aqui, ó, o MOSFET comutador, que é justamente esse MOSFET aqui próximo da bobina. Aí eu falei para vocês o quê? Sobre o CI de charge. Onde é que está, professor, o CI de charge? O CI de charge, ele está aqui, recebe a alimentação aqui do B+, ó. Tá vendo? E esse CI de charge, pessoal, se você olhar aqui, para você que não tem hábito de estudar a interpretação de esquemas, fica difícil você avaliar uma placa dessa sem esquema. Porque só conserta a placa sem esquema, preste bem atenção nisso aqui, só conserta a placa sem esquema quem já estudou esquemas. Quem nunca estudou esquemas, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que dificilmente vai conseguir consertar uma placa sem esquemas. Então presta atenção, onde é que está o CI de charge? O CI de charge vai estar no verso da placa.
Vamos lá? Olha aqui, gente. Olha aqui o CI de carga. Tá vendo aqui? Presta atenção. Olha aqui o CI de carga. Foi como eu desenhei para vocês. O CI de carga, ele vem acompanhado aqui, ó. Ele vem acompanhado com os dois MOSFETs. Aí depois dos MOSFETs, tem uma bobina. Tá vendo? Então presta atenção aqui comigo. Tem esses dois MOSFETs. Olha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Aqui está o CI de carga. Professor, e por que esse CI vem vários terminais? Porque ele precisa monitorar tudo em relação à bateria e enviar para o Super I/O. Então aqui há várias comunicações entre bateria e Super I/O. Tem que monitorar temperatura, tem que monitorar tempo de carga e muitas outras coisas. Pronto, aqui está o CI, os dois MOSFETs e também a bobina. A bobina não se encontra aqui desse lado. A bobina que pertence a essa fonte chaveada está aqui desse lado, ó, perto do comutador. Olha aqui, essa bobina pertence ao circuito da bateria. Daí eu falei para vocês que também precisa do PWM primário para que essa placa possa inicializar. Aí eu desenhei para vocês aqui, ó, o PWM primário, que ele vem munido aqui pelos circuitos, ó. MOSFET de alta para gerar aqui a tensão de 3.3, MOSFET de baixa também, e aqui também do lado dos 5 volts, MOSFET de alta, MOSFET de baixa. Esse PWM precisa de alimentação, de habilitação, ele vai começar a funcionar. Isso aqui é o básico, gente. Nós sabemos que cada PWM tem suas particularidades, tá bom? Para que não haja aí dúvidas e nem choque de informações. Pronto. Onde é que está esse PWM aqui nessa placa-mãe? Vamos ver aqui, gente? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui com todos os detalhes. Vamos lá? Olha aqui, povo de Deus. Olha aqui o PWM da primária. Professor, por que o senhor fala primária? Porque existe PWM que está no setor da secundária, onde só vai haver o funcionamento dele após o start da placa. E esse setor que eu estou mostrando para vocês aqui faz parte do setor primário da placa-mãe. Por que setor primário? Porque é o setor da placa que, quando eu colocar a fonte de alimentação, vocês vão encontrar tensão. Então aqui está, ó, o PWM. Vamos dar mais um zoom aqui. O PWM, o MOSFET de alta, o MOSFET de baixa, tá vendo? A parte dos 3 volts e a parte dos 5 volts. E a bobina, professor? A bobina não se encontra desse lado. A bobina se encontra desse lado aqui, ó. Tá vendo? Essa e essa bobina. Uma bobina vai sair 3 volts e outra bobina vai sair 5 volts. Eu falei para vocês também que após a alimentação dessa placa e as saídas aqui da tensão de 3 volts, vai ser alimentado o Super I/O. Olha aqui no meu desenho, no meu gráfico. Vai ser alimentado o Super I/O, que está aqui, ó. Cadê o Super I/O? Que está aqui. Tá vendo? E vai ser alimentado também o CI de BIOS. Professor, cadê o CI de BIOS? Olha aqui, gente. O CI de BIOS é muito fácil da gente encontrar porque ele é diferente. Se você olhar em cima aqui dele, no corpo dele, você vai ver escrito o fabricante do CI. Então é fácil você detectar o CI de BIOS. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa breve informação, essa breve explicação sobre o funcionamento básico, ou seja, o princípio básico de um funcionamento de uma placa-mãe de notebook. Obrigado pela sua atenção. Quem quiser adquirir um dos meus cursos, todos os links e as informações vão estar aí na descrição desse vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.